com alegria, com a graça de Deus, especialmente com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, novamente, Padre Pedro José Keller se encontra diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança. A esperança é a última, por assim dizer, que morre. E o otimismo deve nos acompanhar sempre na nossa caminhada por esta vida. Eu não gosto da palavra pessimismo, desânimo, porque quantas pessoas nunca progrediram nos estudos, nos trabalhos, na amizade, nas ocupações, e algumas dessas pessoas, inclusive, o que aconteceu? Entraram numa maior ou menor depressão. Por quê? A pessoa Deus nos criou para sermos felizes aqui, nesta vida. E mesmo com a idade avançada, pouco importa. Agora, o que é interessante é uma criança. A gente deve, aliás, Cristo Jesus, se você abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quando, então, Cristo Jesus queria se referir à simplicidade, à humildade, tomava uma criança e dizia, vocês devem ser simples, humildes, alegres, como são as crianças. Ainda bem que o mundo sempre tem pessoas muito alegres, pessoas que fazem alegria para as outras. Isso é muito importante, porque um triste santo, diz o adágio, é um santo triste. Isso você pode ver que, em geral, os santos, não é que dão gargalhadas, tudo isso, mas eles têm aquela paz, aquela tranquilidade, aquela serenidade, sentindo-se bem consigo mesmo. Aliás, eu sempre tenho dito, para a gente ser feliz, a gente deve procurar estar em contato com Deus. Então, mas também em contato com os seus semelhantes. Contato com Deus quer dizer leitura da palavra de Deus, a oração, viver com simplicidade a vida, amando a todas as pessoas. Isso que é importante. E nós, então, celebramos no sábado a festividade de São Francisco. São Francisco de Assis é o pai, é o patrono da ecologia, da natureza e, igualmente, dos animais, ou seja, dos pássaros, dos peixes, mesmo dos animais selvagens. Para ele, São Francisco era tudo irmão, meu irmão leão, meu irmão tigre, meu irmão, minha irmã, meu irmão cachorrinho, meu irmão gatinho, tudo para ele era irmão. Mas antes não era assim. O pai dele era a pessoa mais rica de Assis, comerciante. Então ele fazia questão de vestir sempre bem o filho, tal. E o filho, então, aliás, hoje em dia, quando aparece um moço numa cidade, especialmente cidade pequena, com uma moto potente, uma moto brilhando, tal, aí todos os outros adolescentes e jovens, especialmente rapazes, vão lá, admiram aquela moto. A mesma coisa se aparecer uma pessoa com automóvel do último grito, então também as pessoas ficam curiosas. Mas naquele tempo não havia nem avião, nem bicicleta, nem moto, nem carro, mas havia carro de boi,
havia carroças, havia navios, tudo isso. E ele, então, São Francisco de Assis de hoje, ele tinha o cavalo mais potente, mais belo, mais veloz. Estava na mão dele. O pai era rico, tal, então todos admiravam aquele cavalo dele e tudo isso. Ele era um garoto folgazão, assim, levado mesmo para a leviandade. Era, claro, o pai tinha todas as posses e fazia questão de que o filho também se apresentasse sempre bem, mostrando que tinha riqueza, tal. Mas naquela época, para o moço sobressair, era necessário entrar nos estudos e nas armas, ser um militar e comandar na guerra um departamento formado por oficiais, cabos, soldados e tal, e ir para a guerra. Agora, quando ele voltasse, então, com a guerra vitoriosa, ali ele era exaltado, ele podia escolher na cidade ou na redondeza a moça mais bonita, a moça também de família, de tradição. Então, e a moça também, claro, com santo orgulho, aceitava esse jovem. Mas acontece que o Francisco, o que aconteceu? Ele comandou um departamento militar na guerra Assis, a cidade dele, contra Perúgia, a cidade vizinha, porque naquela época as cidades, os municípios se guerreavam entre si para aumentar sempre mais o seu poder, ser um município maior. E acontece que ele foi infeliz nessa guerra. Ele foi ferido gravemente. E a consequência, para recuperar-se da sua enfermidade, ele ficou mais de 1 ano no hospital. Quem já passou 2 meses, 1 mês, 1 semana no hospital, sabe que nem sempre é fácil ficar ali, ainda mais 1 ano. Eu fui capelão de hospital, morando no Imperial Hospital de Caridade, mas atendendo os demais hospitais também, aqui em Florianópolis. Então eu vi quanta gente chorando de saudades, especialmente quando era do interior de Santa Catarina ou de outro estado. E ele lá, para passar o tempo, começou a fazer leitura, lendo livros e mais livros, e especialmente ele se dedicou à vida de santas e santos. E Deus foi atingindo o coração dele pela graça, e ele foi se transformando daquele jovem fogoso, folgazão, leviano. Ele se perguntava: o que é que eu levo desta vida para a eternidade? Todos nós sabemos que nós levamos desta vida para a eternidade unicamente as boas ações, as boas obras. Ou seja, é da vontade de Deus que a gente se dedique ao corpo, que é a matéria, mas também ao espírito, também às verdades eternas. Isso tem valor para a eternidade. Agora, não podemos desprezar as coisas da terra. Precisamos do dinheiro, mas não a ganância no dinheiro. Precisamos nos alimentar, precisamos ter saúde. E para ter saúde é necessário muito otimismo, não pessimismo, não desânimo, como eu falei antes. É necessário o ânimo, a boa vontade de viver.
ver sempre em tudo bonito. Agora mesmo cheguei, aliás, toda vez eu chego, vejo essas flores bonitas aqui na entrada aqui da TV, variadas cores e perfume também, por certo, diferente. Então isso nos eleva às flores que Deus permitiu que existissem para o nosso bem. E aí Francisco, então, vai mudando o seu coração, cheio de orgulho de antes, num coração simples, num coração amável, num coração aceitando o sacrifício por amor ao Cristo Jesus. E agora eu falo pela experiência que eu tive junto com os doentes e com os médicos. Pergunte aos médicos, pergunte às enfermeiras. A dona aqui dessa TV Primeira foi enfermeira. Quantas vezes ela e eu dialogávamos, a Mari, e foi enfermeira, então ela também, as enfermeiras e enfermeiros sabem quanta dificuldade muitas vezes passam, mas também, vendo o sofrimento dos enfermos, saberão aceitar melhor o atendimento aos enfermos. E os enfermos que não têm paciência, que não sabem aceitar o sofrimento por amor ao Cristo, sofrem muito mais e, às vezes, maltratam os enfermeiros, as enfermeiras, maltratam muitas vezes até os médicos, porque às vezes são orgulhosos demais. Tem que olhar para Cristo Jesus, quanto Cristo Jesus sofreu na sua vida, mas aceitou tudo isso por nosso amor. E aí, então, ele mudou completamente de atitude. Nessa altura da vida, ele estava com 29 anos. Já mais um pouco mais maduro, sabendo o que é a vida, que a vida um dia termina, que um dia partiremos para a eternidade. E ele então mudou completamente, com mais alguns amigos, ele formou uma verdadeira comunidade, um espírito de oração, procurando visitar os enfermos, visitar os pobres. Isso devemos fazer também, viver a verdadeira caridade. Isso ele, Francisco, fez, e assim ele, que viveu por muitos anos, não viveu por muitos anos. Ele faleceu com 44 anos, portanto, bem jovem e, sem dúvida nenhuma, está na eternidade. Ele, aquele jovem, hoje conhecido pelo mundo inteiro, pelas pessoas das mais diversas religiões. E não interessa apenas as religiões. O importante é viver em união com Deus, e união com Cristo, e união com todas as pessoas, as pobres e as pessoas ricas, as crianças e os idosos, os adolescentes e jovens, sem distinção, como Cristo. Está bem claro na Bíblia Sagrada, Cristo Jesus não fazia acepção de pessoas, não fazia distinção de pessoas. Ele atendia os pobres, atendia as pessoas enfermas e tal, assim que Cristo Jesus gosta e quer que nós hajamos. E assim, então, ele foi vivendo a sua vida, fazendo bem, mas sempre com simplicidade, com humildade, vivendo a sua vida. E faleceu, então, com 44 anos, partiu desta vida para a eternidade. Sem dúvida nenhuma, ele ouviu aquelas palavras que nós lemos em São Mateus, capítulo 25, versículo 34, onde nós lemos, veja que as palavras do próprio Cristo Jesus, repito, capítulo 25, versículo 34. Vinde
vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos estava preparado desde toda a eternidade, porque passaste por esta vida realizando o bem. E também, no domingo agora, ontem, nós celebramos a festividade de São Benedito. São Benedito, chamado São Benedito o Preto, ou o Negro. A palavra mais certa é o Preto. E ele vivendo era um pastorzinho na sua adolescência e procurando aperfeiçoar-se mais na vida espiritual, ele procurou ser eremita, monge, vivendo no deserto, vivendo ali, numa penitência, num jejum, numa oração. E mais tarde ele entrou na comunidade dos padres franciscanos. E lá então ele viu quanto é importante a vida espiritual. E sempre vivendo, aceitando os trabalhos mais humildes, seja ali como porteiro do convento, do colégio, sendo um trabalho na cozinha, sendo limpando, varrendo todos os arredores do seu convento. Aí assim foi se santificando e especialmente atendendo os pobres, os enfermos, e levando muitas vezes lanche, uma comida ou outra comida para aqueles que menos possuíam. E foi angariando muita amizade. E sempre alegre, sempre disposto, porque a pessoa que vive em sintonia com Deus, com Jesus Cristo, em geral é uma pessoa alegre, em geral é uma pessoa que sabe tratar bem, em geral é uma pessoa que, o que é que diz Cristo? Aquilo que você deseja que o outro faça para você, faça você também. Você jamais gosta de uma pessoa rabugente, podríamos dizer, que sempre a opinião, quer que a opinião dessa pessoa vale. Seja moça, seja moço, tal. Nós devemos saber ser delicado. Eu dizia antes aqui de começar o programa, para a nossa técnica aqui, Elisângela, eu dizia quanto é importante fazer como você faz e sempre fez, o acolhimento. Eu também, como padre, nas cidades onde eu passei, trabalhei 1 ano lá em Porto Alegre, estudando durante a semana, porque eu fui ordenado no final do 3º ano de teologia, com licença especial do Santo Padre São João 23, cuja festa vamos celebrar agora, daqui a poucos dias, São João 23. Então, no final de semana, eu atendia diversas comunidades de pobres, ou também bem no centro de Porto Alegre, comunidade de pessoas mais abastadas. Mas para mim, pobre ou rico, todos deverão ser sempre atendidos do mesmo modo, sem distinção nenhuma, fazer como Cristo fez. E assim fazia igualmente, bem, mas depois disso, quando padre vim, eu sou aqui, minha mãe é de São Pedro de Alcântara, mas eu nasci em Luiz Alves, porque meu avô, Egídio Weber, e Maria Regina Queires Weber, eles se mudaram aqui de São Pedro de Alcântara para Luiz Alves. Lá eu nasci, lá a nossa vida, uma maravilha de vida, podemos dizer. Papai comerciante, nós tínhamos uma propriedade relativamente grande, onde tínhamos possibilidade de ter muitas frutas. Bem, mas depois, por 3 anos, eu trabalhei com o Monsenhor Augusto Zucco, que está no céu,
e atendia também os municípios de Porto Belo, ali Bombas, Bombinhas, Zimbros, Canto Grande, Mariscal, Itapema, Meia Praia, na época que hoje é uma cidade, com aqueles edifícios todos. Meia Praia tinha umas 43, 44 casas, alguns conhecidos ou parentes meus, igualmente também, de Brusque e tal. Mas, durante 3 anos, lá trabalhei visitando Oliveira, a Nova Descoberta, Joaia, enfim, o interior de Tijucas, Trombudo. Mas a alegria durante 3 anos. Depois, o arcebispo Dom Afonso Nils achou melhor eu também atender o seminário de Azambuja, sendo professor e também prefeito de disciplina, trabalhando na educação com adolescentes e jovens durante 2 anos. Em seguida, o arcebispo pediu que eu viesse para Biguaçu, atendendo também o governador Celso Ramos, com lá em Biguaçu o cônego Roberto Machado, maravilhoso padre como o Monsenhor Augusto Zucco de Tijucas. E apenas 1 ano o arcebispo já pediu que eu viesse trabalhar na catedral, onde eu permaneci durante 25 anos, sendo também professor em Florianópolis. Mais de 20.000 alunos, Padre Pedro Adolino Martinal e eu, dando aula no Instituto Estadual de Educação, bem como na Escola Técnica, hoje IFISC, Instituto Federal de Santa Catarina, com maravilhosos professores na época, e exatamente nos 2 colégios, muitos alunos, mas também um professorado à altura, como de modo geral os professores e professoras se esforçam para se dar sempre bem com os alunos, para transmitir a capacidade intelectual junto aos alunos. Bem, e depois ali da catedral, depois de 25 anos, fui para a paróquia ali no Estreito, no Jardim Atlântico, São José e Santa Rita de Cássia, para depois de 8 anos vir trabalhar no Imperial Hospital de Caridade. Atualmente já é o 6º ano que eu me encontro na paróquia aqui de Coqueiros, Nossa Senhora do Carmo, trabalhando com o pároco Padre Valdemar Gro, que durante muitos anos foi capelão da Polícia Militar de Santa Catarina, atendendo todo o estado de Santa Catarina. Eu sempre admirava todo esse trabalho dele, e agora, como pároco ali, o meu trabalho é mais com a rádio, diariamente, às 6h30, na Rádio Guarujá, mensagem de vida, otimismo e esperança, e já há uns 32 anos também aqui na TV sempre lutando, procurando levar uma mensagem positiva. E na rádio, durante 25 anos, de vez em quando há pessoas, Padre Pedro, eu escutava o senhor sempre às 18 horas, no instante da prece, a Ave Maria, levando também a mensagem, a devoção à Nossa Senhora. E já depois, então, o programa aqui na TV foi de diversos horários, até que firmamos aqui toda terça e quinta-feira, das 3 às 3h30, eu tenho que preparar. Por isso, desde que eu sou estudante, sempre continuei nos meus estudos, estudando, me atualizando, como faz o sacerdote, os médicos, engenheiros, enfermeiras, professores, enfim, todas as pessoas, para não deixarem a mente enferrujar
deveremos sempre procurar deixar os nossos trilhões e trilhões de neurônios no nosso cerebelo, no nosso cérebro em atividade. E senti-me sempre feliz na minha vida sacerdotal. E sou padre, agora dia 8 de dezembro, com a graça de Deus, se Deus me der ainda vida até lá, eu estarei. Por que eu falei isso, vida até lá? Porque eu presencio tantas pessoas de um momento para outro, ou um desastre, ou um infarto, ou câncer, um CA, leva a pessoa rapidamente para a eternidade. Aliás, neste ano, a nossa arquidiocese, 6 padres partiram desta vida para a eternidade. A maior parte deles, muito amigos meus, a gente sentiu muito, mas mesmo diante da morte, nós não podemos ficar chorando a vida toda. E o melhor que nós podemos fazer em favor da pessoa ou dos falecidos é a nossa oração, pedindo pela felicidade eterna das pessoas. E também, dia 16 de janeiro, se Deus quiser, estarei completando 91 anos, e sempre em atividade. Eu sempre tenho dito, eu não quero parar na minha vida sacerdotal, e mesmo na orientação, atendendo às santas missas, confissões, programa de rádio, programa de TV, porque se a pessoa para, o que é que acontece? A pessoa começa a enferrujar, o sangue vai ali se coagulando, e pof, dá um infarto muitas vezes. E nesse particular, desculpe, às vezes eu faço colocações que nem eu pensava em fazer, mas é o Espírito Santo, eu sempre rezo o Espírito Santo. E aqui temos uma grutazinha com diversas imagens de santos e santas e de Nossa Senhora. Eu passo ali, faço a minha oração, peço as luzes do Divino Espírito Santo para que Ele me ilumine, porque uma faca na cozinha, enquanto que a cozinheira vai usando a faca, o que é que acontece? Ela não enferruja, mas coloque do lado, quando daqui a 2, 3 anos vai pegar, o filho diz, mãe, a faca está enferrujada. Por quê? Ficou no ostracismo. Assim também, eu conheci pessoas, se aposentou e pronto, a vida sedentária, começou a engordar, e vem a doença, enfim. E aí, em pouco tempo, vem a partida para essa vida, para a eternidade. E São Benedito, exatamente, foi uma pessoa que sempre lutou na vida e com esses sentimentos, e como o tempo já vai passando, nós então, os santos que nós celebramos hoje, Nossa Senhora do Rosário. Na quinta-feira eu vou falar um pouco sobre Nossa Senhora do Rosário, que o tempo não permitiu, e vocês sabem que o tempo corre. Nossa Senhora do Rosário, Santo Elano, Santo Zita, Mateus de Mantua, Augusto e os mártires, Santa Júlia, Justina de Pádua e Apuleu. E também nós já comunicamos pela rádio, será ordenado presbítero o diácono Simon Alves Maier, lá na Igreja Matriz São Luís Gonzaga de Brusque, na grande igreja, às 9 horas neste sábado. Já estou rezando por ele há mais tempo. E no domingo ele celebrará às 19 horas na mesma igreja as primícias, ou seja, a missa de neo-sacerdote. E no dia 19, em Anitápolis, missa às 10 horas. Portanto, dia 19 em Anitápolis. Padre, ali então, Padre Simon Alves Maier. A todas e todos os telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida
e otimismo, e que São Francisco de Assis e São Benedito e Nossa Senhora do Rosário continue sempre a nos iluminar. São nossos intercessores e que possamos, assim, viver com mais dignidade a nossa caminhada por esta vida, e saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora, e a nossa prece em favor das pessoas enfermas, a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com muita fé esta água e você receberá a proteção e a bênção e a saúde do alto do céu.